Hoje, terça-feira, dia 28/4/2020. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal, para que esse vídeo possa, ser divulgado e chegar a mais e mais pessoas. Quero também dizer aqui que esse vídeo não tem nenhum tipo de fins lucrativo financeiro. O objetivo desse vídeo é levar uma palavra de amizade, uma palavra de fé, de paz, tá? Às pessoas que vão estar assistindo esse vídeo. E o tema de hoje é um tema muito interessante. No vídeo anterior eu falei sobre quando eu falo o homem, eu falo o ser humano em si. Mas nesse vídeo de hoje eu vou estar abordando também com certeza assuntos relacionados às mulheres. Mas o foco hoje aqui nesse vídeo é o homem, realmente. Mas não é qualquer homem comum. Hoje nós vamos falar sobre o maior homem que já viveu na Terra. Alguns podem pensar assim, foi Golias, né? A geração de Golias, os Nefilins, segundo historiadores, os Nefilins eram gigantes, de aproximadamente 5 a 6 metros de altura. Mas espiritualmente falando, Deus ele não mede o tamanho de um homem, da pessoa, pela sua estatura física, mas sim pelas suas ações, pela sua capacidade de aceitar a orientação divina. E aqui na Terra não existiu nenhum homem com tal características, com tanto poder, com tanta influência como Jesus Cristo. É sobre ele que nós vamos falar hoje. Antes dele nascer, pessoas já falavam, sobre sua vinda, falavam sobre o seu trabalho, o que ele ia fazer aqui na Terra, o que iria acontecer na vida dele aqui na Terra, até mesmo algumas coisas já haviam sido preditas. Se nós voltarmos lá, pegarmos a Bíblia Sagrada e formos lá no livro de Gênesis, nós vamos encontrar a profecia falando sobre Jesus Cristo, falando sobre a igreja e falando sobre a serpente. 3 coisas importantes, O Salvador, o Acusador e o meio pelo qual a humanidade seria salva, A igreja. Tem um desenrolar muito longo, historicamente falando, espiritualmente falando, sobre esses 3 assuntos. Mas nós vamos abordar alguns pontos relacionados ao Senhor Jesus Cristo, como, por exemplo, a importância das crianças. Tem um relato bíblico que diz que quando eles estavam no monte orando, e palestrando com as pessoas, ali ensinando, fazendo seus ensinamentos, as crianças ficavam loucas para chegar perto dele. As crianças vinham correndo para se aproximar dele.
E em uma ocasião, alguns discípulos tentam impedir. Não, afastai-vos, né, do mestre, não incomoda o mestre agora, porque o mestre está ocupado. E o Senhor Jesus Cristo imediatamente disse, não, não vos impeçais de vir até mim, porque o reino de Deus pertence às crianças. Viu quanto é importante uma criança? Muito importante. Futuramente nós vamos ter outros vídeos falando sobre a formação de uma criança. A formação, não apenas a formação ideológica, secular da escola, mas a formação de caráter espiritual de uma criança. Outros vídeos nós vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar hoje também, deixar aqui uma deixa sobre alguns assuntos que nós vamos estar falando futuramente, sobre os acontecimentos que representaria o fim da injustiça. No vídeo passado eu fiz essa pergunta, né? E agora aqui nós vamos abordar um pouquinho sobre esse assunto. Na ocasião que Jesus Cristo estava ali fazendo o Sermão do Monte, alguns discípulos, né, que já sofriam opressão naquela época, porque os romanos dominavam, né, sobre Israel naquela época. E normalmente, quando um país domina outro país, ele impõe as suas sanções sobre aquele país, as suas regras, as suas leis sobre aquele país. E a carga de impostos que era cobrado, né, que Roma cobrava dos israelitas naquela época era muito alta. Muito alta. Se houvesse uma viúva e ela não tivesse um objeto importante dentro de casa, se ela não tivesse um animal, se ela não tivesse azeite, farinha, qualquer coisa de valor naquela época, mas ela tivesse um filho, eles levavam o filho para pagar o imposto, para pagar a dívida. Ou utilizava como escravo ou vendia para outras nações ali aliadas para o mesmo fim, ser escravo. E os discípulos preocupados com isso, né, com aquela situação que já não aguentavam mais ver seu povo naquela forma, perguntou a Jesus Cristo, Senhor, me diz uma coisa, qual é o sinal? Qual é o sinal que vai nos mostrar que estará chegando o fim dos tempos, o fim da terminação, né, desse sistema de coisas? Quando eles dizem ali o fim desse sistema de coisas, existem várias interpretações, mas ao analisar a fundo a gente vai perceber que ele não está falando sobre o fim do mundo, como alguns dizem, sobre a terra ser queimada e destruída. Assim. Não, ele está falando sobre o fim do governo humano. Lá em Daniel 2,44 fala que haverá no dia dos reis da terra, quando os reis estiverem achando que está na glória e que mandam em tudo, vai surgir um reino criado pelo próprio Deus e esse reino vai esmiuçar, esbagaçar e acabar com todos os outros. E ele vai prevalecer para todo o sempre, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo igualdade, aplicando assim as leis do próprio Deus aqui na Terra. Estes e muitos outros assuntos vão ser abordados em nossos vídeos. Eu convido você que tem interesse, que queira conhecer mais e mais sobre esse assunto, que você possa estar juntando a mim, juntando a outras pessoas que já estão fazendo esse estudo, para que possamos compreender. Jesus Cristo respondeu para eles da seguinte forma: nem os anjos que estão ao lado
de meu Pai lá no céu não sabe exatamente a hora e o dia em que vai acontecer. Mas vigiai-vos, porque haverá sinais que vão estar demonstrando as dores dos princípios dos dias do fim, que antecedem as dores, os problemas, as aflições que viria, que estaria antecedendo, ou seja, antes do fim, que demonstraria que estaria chegando. Não o dia exato, mas está chegando, vai acontecer. Agora sim, agora o Senhor está vindo para acabar com a injustiça. E ele citou várias questões que estariam acontecendo aqui na Terra. Várias questões ele citou que estariam acontecendo aqui na Terra, como por exemplo, ele falou sobre fome, muita fome, muita fome. Isso faz sentido para você? Ele falou sobre terremoto um após outro. Terremoto um após outro. Olha, virá um terremoto após outro. E normalmente quando acontece isso, 2, 3 terremotos, uma atrás do outro, uma após o outro, vem em seguida um tsunami arrasando e trazendo mais sofrimento, né? Tem sentido isso para você? Isso te lembra alguma coisa? Ele falou também sobre algumas escrituras, fala peste, outras pestilências, outras doenças que não têm cura. E um ponto interessante que eu estava refletindo sobre o que está acontecendo agora com o mundo, não comigo ou com meu vizinho, mas com o mundo. Um ponto interessante que eu achei ele disse assim: haverá uma grande tribulação que afetará o mundo inteiro, tal qual nunca houve outra antes, nunca houve desde o fundamento da terra, nem o dilúvio, nem a fome que aconteceu no período do Egito, quando José estava no Egito como escravo, que depois se tornou o ministro do Egito, o segundo homem no comando do Egito. Um escravo que foi vendido. Você lê em Gênesis, você vai encontrar o texto falando sobre a história de José. Nem foram 7 anos de abundância e depois 7 anos de fome. Mas aí nos 7 anos de abundância, Deus avisou José por meio de um sonho que o faraó teve, e José preparou o país para viver. Então não teve, lá eles estavam bem, porque quando passou os 7 anos de abundância, eles guardou tudo enquanto foi tipo de mantimento, coisas para comer, né? E aí quando veio a fome, eles estavam preparados. Na realidade, eles ajudou outros países, porque os outros países iam lá comprar mantimento, por não ter o que comer, os outros países iam lá e compravam. Então o Egito se tornou um país muito rico naquela ocasião, porque ele, podia cobrar o preço que ele quisesse, ninguém tinha comida, só eles. Então a humanidade sofreu, mas ainda tinha esse recurso. Agora, esse problema aqui, essa grande tribulação que Jesus disse, ele disse que nunca houve outra igual. Nunca houve uma fatalidade, sabe, um acontecimento tão histórico na história da humanidade como esse. Ele disse, depois desse não haverá outro também, não. Então, quando acontecer esse, vai estar bem próximo da volta do governo celeste vir dominar a terra, de homens santos e puros se tornarem governos e prefeitos e vereadores e ministros e presidentes, e trazer a paz sobre a terra. Isso faz parte do projeto de Deus para a humanidade. Eu convido você a conhecer melhor, cada dia mais. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê um like e nos ajude a divulgar essa mensagem que é de suma importância.
Um beijo no coração de cada um de vocês.